Olá, turminha, tudo bem com vocês? Turminha do 8º ano. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, ok? Aula de número 6. Agora a gente retoma aí os conceitos, conhecimentos de álgebra, né? Foi muito bem trabalhado com vocês no 7º ano, tá certo? Aquela parte de equações, a introdução já foi dada lá. Aqui a gente vai estar retomando algumas coisas para dar continuidade aos conteúdos, ok? Então tem muito mais informação pela frente, muito mais coisa aqui. Então, sem mais delongas, vamos ver o que é o nosso estudo dessa aula 6 aí. Então, álgebra é agora a mudança de aritmética para álgebra, tá certo? Que vai tratar então da linguagem matemática. O que é a linguagem matemática? A linguagem matemática é justamente aquela que quando a gente lê alguma coisa em língua portuguesa, a gente passa aquela informação para uma linguagem matemática, de interpretação matemática, tá certo? Então a gente chama isso em matemática de modelar, tá certo? Então você traduz aquilo lá para uma linguagem própria, que é a linguagem matemática, que é a modelagem, tá? Mas essa palavra modelagem nós não vamos usar agora nesse momento, tá certo? Então, isso é o que se refere à linguagem matemática, que nós vamos estar retomando isso daí. Vai ter cálculo aritmético? Sim, com certeza vai ter alguns cálculos aritméticos, mas mais precisamente nós vamos estar retomando conceitos aritméticos que são aplicados na álgebra, principalmente conceito de potenciação. Nós vamos ver bastante agora aqueles conceitos que já foram aprendidos. Vamos lá, eu separei em duas partes aqui para a gente retomar. A gente tem expressões e equações algébricas. É sempre importante definir e ver qual é a grande diferença entre expressão algébrica e equação algébrica. Já foi falado bastante no 7º ano, mas a gente está retomando. Então, eu vou trabalhar aqui com a língua portuguesa, ok? A língua portuguesa traz essas informações, essas frases aqui como sentenças matemáticas. Então eu coloquei algumas sentenças aqui, selecionei 4 aqui para a gente estar vendo isso daí nesse início. Então, um número adicionado a 3. Muito bem, vamos pegar esse um número adicionado a 3. Vamos pegar um espaço aqui, vamos pegar esse primeiro espaço aqui. Um número adicionado a 3. Bom, um número aqui, julga-se que você não conhece, é um desconhecido. A álgebra trabalha justamente com desconhecido. Então, aquilo que é desconhecido, nós vamos representar algebricamente por uma letra do nosso alfabeto, tá certo? E preferencialmente minúscula, tá? As letras maiúsculas também têm o seu devido uso aí nessa parte algébrica, tá? Então, a gente vai trabalhar com a letra minúscula, ok? E aí você pode designar, escolher uma, tá certo? Então, eu posso escolher aqui o número x, que geralmente a gente usa o x, o n para representar um número, o a, que é a primeira letra do alfabeto, tá certo? Então, aqui. Então, um número adicionado. Então, adicionado a 3. Muito bem. Está aqui uma informação passada para a linguagem algébrica. Isso daqui nós chamamos, então, de expressão algébrica. Isso é uma expressão algébrica. Especificamente um binômio, é isso que nós vamos começar a estudar, um binômio, tá? Nós temos a adição de 2 monômios, mais adiante eu vou falar disso. Então nós temos aqui um número adicionado a 3, está aqui a informação, ponto final. O quadrado de um número, tá? O quadrado de um número, vamos colocar aqui o quadrado de um número. Então você pega um número, vamos chamar ele de n de número e vamos elevar ao quadrado. Tá aqui, ó. N elevado a 2, o quadrado de um número. Está aqui a expressão algébrica que se refere a essa sentença aqui. O triplo de um número. O triplo de um número. Então vamos colocar 3 vezes P em minha homenagem, tá bom? 3 vezes P. Então está lá, o triplo de um número. P. A diferença entre o número e 9. A diferença entre o número e 9. Então, a diferença é uma subtração. Você tem que lembrar o que é o triplo, 3 vezes, tá certo? Então, o triplo de um número, a diferença. A diferença, sempre você coloca assim um sinal de menos, entre duas informações. A diferença entre, faz toda a diferença colocar o 9 primeiro e o número depois, ou o número primeiro e o 9 depois. É nesta ordem, lembrando isso sempre. Isso acontece sempre quando nós trabalhamos com subtração, que é a diferença, e quociente, que é a divisão. Então a diferença entre o primeiro é um número, então vamos chamar ele de y,
tá bom? E 9. Muito bem. Então aqui são exemplos em que as sentenças representam o quê? Expressões algébricas. Agora nós queremos saber como é que isso se torna equação algébrica. Bom, eu vou até usar outra caneta aqui para vocês entenderem a diferença. A equação algébrica, vamos ver se vocês aí de casa se lembram. A equação algébrica é aquela que tem uma igualdade. Então nós temos uma igualdade para virar uma equação. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, tá certo? Eu fiz isso daí intencionalmente para a gente criar, então, a equação algébrica. Então aqui a pergunta é, como expressão algébrica, isso tem solução? Claro que não. Como é que nós vamos dar solução para isso daqui? Só tem uma informação onde está expressando a sentença. Isso daqui é chamado de variável. Por quê? Porque o resultado, supostamente, dessa expressão vai variar de acordo com o valor que você atribuir a x, que é a letra representando esse número. Então, por exemplo, se esse número for 1, mais 3 daria 4. Se esse número for 2, mais 3 dá 5, é um outro número, então está variando essa informação, tá certo? Se esse número for menos 3, mais 3 dá 0. Então vai depender de x e isso é chamado de variável, tá? Na expressão. Agora, quando você coloca um sinal igual aqui, tá certo? E põe aqui 7, bom, então agora você tem uma equação, o x recebe o nome de incógnita, e essa incógnita, aquilo que é desconhecido, que vai se chamar de raiz da equação, lembra-se? Vai ser resolvido. E aqui nós trabalhamos muito isso daqui no 7º ano, se me permite, vou fazer até o processo mais rápido aqui, né? Que é o processo de isolamento da incógnita. Então aqui tem uma solução. Então você vai isolar x, o 3 que está aqui vai para o outro lado com a operação inversa, é como se eu tirasse 3 aqui e 3 aqui, para equilibrar. Lembra dessa aula das balanças? Tá certo? Então isso é igual a 7 menos 3, portanto x é igual a 4 nessa condição. Então o que está em vermelho representa a equação, o que está em azul representa a expressão. Então nós temos dois lados de uma igualdade, então dos dois lados nós temos expressões algébricas. Acreditem que isso vai ser um monômio que eu vou identificar ainda numa outra parte. Tá bom? Vamos ver aqui. N elevado a 2. Bom, então mais uma vez aqui essa expressão algébrica vai depender do valor de N. Ok? Então o que isso significa? Significa que eu pegar um número e elevado a 2, ele vai dar um resultado. Por exemplo, se você colocar 0 ao quadrado, dá 0. Se você colocar 3 ao quadrado, dá 9. Se você colocar menos 4 elevado a 2, dá mais 16, tá certo? Então isso sempre vai dar uma informação positiva. Aliás, isso daqui na matemática tem um nome bacana, vocês se lembram, chama isso daqui é a expressão que denota os quadrados perfeitos, tá certo? Um número natural elevado a 2. Especificamente daria os quadrados perfeitos. Então isso daqui torna-se uma variável. Agora, por exemplo, se eu colocar aqui 25, como é que ficou a história? Bom, agora mudou a história. Agora isso daqui não é mais uma expressão algébrica, agora passa a ser uma equação, porque eu tenho dois membros, primeiro membro, segundo membro, eu tenho dois lados de uma igualdade. E aqui então agora tem solução. E uma solução não, nós temos duas soluções inclusive para essa situação. Duas soluções, professor? Se a gente quiser fazer por tentativa, a gente vai chegar no princípio da igualdade. Vamos até usar o modo dedutivo. Que número elevado a 2 dá 25? É o 5. 5 elevado a 2 dá 25. Verdade. E nós temos uma solução para esta equação. Como aqui nós temos elevado ao quadrado, nós também vamos ter uma segunda solução para isso, que é o valor de menos 5. Então, menos 5 elevado a 2 também dá 25. Professor, mas aqui vai ter duas soluções, que história é essa? Calma aí que nós vamos ver isso daí no 9º ano, tá certo? Nós vamos nos ocupar com a linguagem algébrica nesse momento, algumas equações, não especificamente do 2º grau, tá? Mas equações do 1º grau, como essa e essa daqui. Tá? Isso daqui só tá para identificar como que você escreve uma sentença como a linguagem que nós estamos retomando, linguagem matemática, que é a expressão algébrica. Vamos ver 3P. 3 vezes P é o triplo de um número e esse número foi caracterizado pela letra P. Então isso é uma variável. Então aqui eu tenho a tabuada do 3. Isso daqui vai representar, sabe o quê? Sabe o quê? Aqueles famosos múltiplos de 3.
Então essa expressão aqui representa os múltiplos de 3. Essa expressão aqui representa os quadrados perfeitos. Essa expressão, por exemplo, representa as divisões que deixam o resto 3, tá certo? Então é um número que você divide, soma 3, é o resto, então divisões que deixam o resto 3, por exemplo. E aqui a gente vai vendo essa expressão algébrica. Estão entendendo aí, pessoal? Então isso é aquilo que vocês têm que começar a caracterizar e identificar que é importante nessa introdução aí. Muito bem, então vamos virar a equação isso daqui? Vamos virar. Então vamos colocar 3p igual vamos colocar aqui 15, por exemplo. Tá certo? Então tá aí. Então 3 vezes um número que dá 15. A gente já sabe que esse número só pode ser o 5, né? Vamos pegar um outro aqui para não ficar o 5 lá, 5 aqui. Vamos colocar aqui o 6, então. Pronto. Ficou legal. Então 3 vezes quem que daria o 6? Então 3 vezes 2 daria 6, né? Algebricamente, a gente sabe que para isolar essa incógnita, vamos fazer isso, né? Que nem nós fizemos aqui. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então 6, operação inversa da multiplicação por 3 é divisão. E aí, portanto, nós temos o resultado 2. Notem que esse resultado só é possível quando você tem igualdade. Caso não tenha igualdade, isso passa a ser, então, um monômio, que a gente vai trabalhar isso mais adiante. Isso é um monômio, e isso vai ter um valor numérico, e isso passa a ser uma variável. Ou seja, o valor numérico dessa expressão algébrica vai depender do valor que você atribuir para a letra P, no caso que você escolheu aqui. Tá certo? Muito bem. Se alguém ficou curioso aqui para saber qual seria a operação inversa aqui, vamos lá, classe. Eu que desafio vocês. Qual é a operação inversa do elevado a 2? Quem respondeu aí, raiz quadrada, acertou. Então seria fazer n igual a raiz quadrada de 25. Portanto, n é igual a mais ou menos o 5. Nós sabemos que o resultado para essa condição é tanto o mais 5 quanto o menos 5. Tá bom? E aí nós temos uma última aqui para a gente passar adiante, fechar essa primeira parte. Um número é subtraído de 9 ou a diferença entre um número e 9 nesta ordem aqui. Então vamos colocar aqui esse número aqui, vamos colocar aqui agora um número bem diferentão aqui, vamos colocar que ele dá menos 4. Eita, dá menos 4 essa conta aí? Dá menos 4. Então que número que tirado do 9 dá o menos 4? Tá certo? Eu sempre estou com 5 na cabeça, tá? Então deixa aí esse número aí que ficou na minha cabeça. Eu crio o menos 4 agora, o resultado vai dar 5 aqui. Bom, a gente já sabe que pela operação inversa, isolando aqui o y, nós temos o menos 4, que já está do outro lado, né? E o menos 9, para ele sair daqui, foi adicionado mais 9 desse lado da balança e mais 9 do outro lado. Que na prática que nós já conhecemos é o famoso passa para lá, mas ele não troca de sinal, ok? Não se troca de sinal, se troca de operação, ele está subtraindo, então ele passa com a operação inversa, que é adicionando 9. E portanto o y aqui no cantinho, 9 positivo com 4 negativo dá 5 positivo. Ok, pessoal? Então aqui eu acho que já deu para diferenciar para vocês, ver exatamente qual é a diferença entre expressões algébricas e equações algébricas. Vamos passar para esse caso aqui, que é um caso muito importante, que a gente trabalha bastante também, trazendo essa situação aqui para algo talvez concreto para vocês aqui, que a gente trabalhou bastante geometria o ano passado, lembra? Sétimo ano a gente trabalhou bastante com quadrados, quadriláteros, né? Triângulos, a gente trabalhou, passamos por tudo isso daí, e a gente também fez essa associação, então isso daqui de fato vai fazer com que vocês se recordem aí. Então eu fiz o desenho de uma figura geométrica, né? Pode não estar aparecendo, mas pela representação dos seus lados, então vai evidenciar o quê? Um quadrado, tá? Por que é um quadrado, apesar do meu desenho não estar quadradinho perfeito? Porque a representação dos seus lados foi feito tudo com a mesma letra L. Eu escolhi L para representar o lado do quadrado. Então aqui a questão é, qual é a expressão algébrica? Expressão algébrica, tá certo? Porque não temos nenhuma informação numérica. Qual é a expressão algébrica que se refere ao perímetro desse quadrado de lado L? Bom, agora você tem que recorrer para escrever isso, ou seja, para traduzir isso não é uma sentença, é um conceito matemático que você vai buscar lá. O que era perímetro mesmo? A soma de todos os lados de um polígono. Então nós vamos pegar L
mais L mais L mais L. Portanto, isso em matemática, a soma de parcelas iguais pode ser escrito como 4L. Vou colocar aqui 4L, ou 4 vezes L. Está bem definido aqui, 4L. Então, a expressão algébrica, que é um monômio, que a gente vai falar logo em seguida, que refere-se ao perímetro de um quadrado de lado L, né? Um lado aí que não tem valor, está expresso na forma literal, tá certo? Em forma de letra, está aí. A área desse mesmo quadrado, vamos lá no conceito de novo, como é que se calculava a área? A área era lado vezes lado, base vezes altura, tá certo? Então era lado vezes lado. Isso daqui em matemática vai ser escrito como L ao quadrado. Lembra no começo quando eu falei que ia recorrer às propriedades aritméticas das potências? Por que que dá o quadrado? Multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base, que é o L, e soma os expoentes. Aqui tem 1 mais 1 dá 2. Agora vocês entendem por que que centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. E agora vocês vão ver isso, porque agora nós vamos passar agora a ter um valor numérico. Eu vou continuar usando a expressão algébrica 4L, só que agora eu vou atribuir um valor aleatório aqui para o lado, tá certo? Então, continua sendo uma variável, por quê? Porque o perímetro e a área vai depender do valor do lado desse quadrado. Eu escolhi quando o lado valer 2 centímetros, medir 2 centímetros. Nesse caso, então, o 4L, eu vou finalizar aqui, ó, 4L, no lugar do L aqui, você vai substituir por quem? Por 2 centímetros. Então, você vai ter 4 vezes, vou pôr um 2 aqui e não vou pôr centímetro agora. Então, vai dar quanto? 4 vezes 2, então, no lugar do L, tirei o L, e aí eu estou atribuindo um valor numérico para esse monômio, vai dar 8 centímetros. Ok? E para a área, vamos fazer para a área também. E aí vocês vão ver o seguinte. A área, por ser L ao quadrado, nós temos 4 elevado a 2. Perdão, o lado é 2, né? O resultado é 4. O lado 2, né? Elevado a 2. Então, o lado 2, que eu escolhi aqui, 2 elevado a 2. Então, nós temos aqui 2 elevado a 2 dá 4. 4 o quê? Centímetros quadrados. Ok? Por que centímetro quadrado? Porque você vai ter 2 centímetros vezes 2 centímetros. 2 vezes 2 dá 4. Centímetro vezes centímetro. Aqui tem um expoente 1, mais o outro expoente 1 no produto de potência de mesma base dá centímetro ao quadrado. Ok, turma? Então vamos dar uma paradinha aqui, vamos dar uma pausa por enquanto nessa situação aqui. E a gente já volta então com a segunda parte, a segunda lousa dessa linguagem algébrica. Até daqui a pouquinho. Ok, turma, voltando agora, continuando aqui. Agora a explicação de monômios, o que vem a ser esse monômio, que vocês vão ler o livro, tá certo? Vocês vão ler o livro, ok? As páginas designadas a esse estudo aí. E vocês vão ver que lá também tem exemplos, mas eu selecionei alguns exemplos aqui para ajudar vocês um pouquinho mais, tá certo? Quando a gente trabalha com monômio, né, eu dei alguns exemplos aqui. X, 2x elevado a 3, menos a, aqui eu coloquei o pinguinho, tá? Então, para a gente discutir isso, menos a t quadrado, 7a quadrado m quarta z sobre 3, menos meio k 17, 15, isso são representação de monômios. Primeira coisa, alguém pode estar falando, professor, aqui não é um monômio, né? Tem duas letras, monômio eu acho que é só esse daqui, o expoente aqui é 3, é um trinômio, aqui tem 3 letras, então é um trinômio, o que seria isso daqui? Bom, primeiro conceito de monômio, tá? Monômio a gente chama, eu particularmente chamo de a célula da álgebra, tá? A célula por quê? Porque ela é a unidade primária do entendimento do conhecimento algébrico. Então a gente tem aqui como conceito de monômio é o produto, ou seja, a multiplicação, por isso que eu pus um pinguinho aqui, tá? É a multiplicação de letras por números.
Aí alguém vai falar, rapaz, está faltando um número aqui está certo o que você falou, aqui já não tem o número, aqui tem número, mas tem um número embaixo, um em cima, aqui já está escrito um número embaixo e em cima diferente, aí aqui que nem letra tem, como é que é isso? Então agora que nós vamos determinar essas coisas. Bom, o produto de números por letras, tá? E cada número, ele vai representar o seu coeficiente numérico, então todo monômio, ele tem a caracterização pela sua parte numérica, que é chamado de coeficiente numérico, eu vou chamar de CN, tá certo? E a parte literal tem o seu expoente, que a gente vai chamar de GR, que é o grau desse expoente. Então, se a gente pegar essa primeira condição aqui, vamos lá, vamos deixar indicado aqui, quem é o coeficiente numérico de x? Bom, ele está aqui, ó. É o valor onde x existe, não é zero, porque se fosse zero, zero vezes x, o x não estaria aí. Então é 1 que é o elemento neutro da multiplicação. Então o coeficiente numérico desse x aqui é 1, assim como o seu grau, que não está escrito, é 1, que é a potência dele. Muito bem. E esse daqui, quem é o coeficiente numérico? Vamos separar aqui, ó. Essa parte de cima é o coeficiente numérico, ok? O coeficiente numérico aqui é 2, tá certo? E aqui é o produto. Professor, tem que pôr o pinguinho? Não tem que pôr o pinguinho? A apresentação oficial de um monômio é sem o pinguinho. De novo, a apresentação oficial de um monômio é sem o pinguinho. O pinguinho fica suprimido aí e fica para você entender que o monômio é o produto, então, por conceito, de números por letras. Então, tem um pinguinho invisível aqui. Produto é vezes, tá certo? Então, o coeficiente numérico deste monômio aqui é 2 e o grau aqui da variável, aqui não é incógnita, né? A variável 3 é 3. Então, o grau aqui é 3. Vamos passar para esse aqui. Quem é o coeficiente numérico desse aqui? De novo, igual ao x. Ele tem um 1 aqui, só que aqui ele é precedido do sinal menos. Então, o coeficiente numérico desse é menos 1, ok? E o grau aqui, professor, o grau agora você precisa entender que agora ele tem duas letras. Então, tem o expoente desse, que é 1, e o expoente desse, e aí você soma. Então aqui, ó, o coeficiente numérico e o grau. Vamos passar aqui para você entender. Coeficiente numérico e o grau. Então você vai somar 2 mais 1, vai dar 3, como o grau que esse monômio tem. Vamos lá, seguindo a nossa linha aqui, olha. Quem é o coeficiente numérico dessa expressão monômio aqui? É o 7/3. Olha que interessante, 7/3. É o coeficiente numérico. E quem é o grau dele? O grau é 2 do A, o expoente 2, 4 do M e 1 do Z. Soma tudo isso daqui, então vai dar grau 7. Ó. Grau do monômio é 7 e o coeficiente numérico é 7/3. Bom, ele pode ser escrito assim, como fração, né? Assim embaixo, bem no meio, ou destacado com um vezesinho aqui, tá certo? Então, quem é o coeficiente numérico de menos meio vezes k elevado a 17. O coeficiente numérico é menos meio, ok? Está aqui o menos meio, é o valor que multiplica a variável em questão. E o expoente da variável é 17, portanto o grau é 17. Facinho isso daqui, tá certo? De identificar, tem lá no livro explicando outros exemplos, eu estou aqui ajudando vocês. Professor, agora eu estou curioso por esse daqui, que nem letra tem. Muito bem, a letra dele é qualquer uma. O que acontece é que essa letra está com expoente 0. Ah, tá certo. Então x elevado a 0 é 1, e 1 vezes 15 dá 15. P elevado a 0 é 1, sendo P diferente de 0, obviamente, e x também, tá? Então, por isso que ele dá 15. Então, quem é o coeficiente numérico desse monômio? É o 15. Bom, e quem é o grau? O grau é nenhum, porque não tem letra, é o 0. Exatamente, seria o expoente da letra, que é a letra elevado a 0, que daria 1, portanto, daria esse valor aqui. Muito bem, então aqui nós classificamos e entendemos o que é monômio. E para a gente caracterizar uma coisa que não seria um monômio, então o que não é monômio? Eu dei um exemplo de uma expressão aqui que não é um monômio. Simples, tem mais uma condição. Todo monômio tem a sua parte literal como expoente positivo. Positivo. Então é um número natural, tá? Não podemos dizer que ele é inteiro, porque se for inteiro tem que usar o negativo, tá? Então aqui é sempre um número natural. Então
a letrinha aqui, o númerozinho que vai em cima da letrinha é sempre um número positivo, portanto um número natural. Então aqui, ó, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 17, 0, tudo número natural. Aqui é o número inteiro menos 3. Vamos verificar agora uma condição também de propriedade operatória com as potências. Lembre-se, as propriedades operatórias das potências vão estar presentes nessas coisas de monômio. Não se esqueçam disso. Então, quem tinha dificuldade vai ter que estudar tudo de novo lá na videoaula, propriedade de potência. Então, se a gente verificar, qualquer coisa elevada a um expoente negativo é o inverso disso. Então, aqui é 1, né? Porque o x está representando uma base de uma potência genérica, variável, tá certo? Não tem um número definido, é genérico, é x, tá certo? P, M, K. Então, agora a gente sabe, por propriedade matemática, que qualquer base elevada a um expoente negativo é o inverso dessa base. Então, x sobre 1, 1 sobre x. E o que acontece com o expoente? De negativo passa a ser positivo. Aí a gente calcula isso, professor, com letras? Sim, 1 ao cubo é 1. Esse 4 continua, né? E x ao cubo fica x ao cubo, x elevado a 3. Então, propriedade, né? Quando a gente tem o expoente aqui, o expoente é desse e desse, do numerador e do denominador. Então, 1 elevado a 3 e x elevado a 3. Muito bem, calculando 4 vezes 1 dá 4, x ao cubo. Então, agora ficou facinho de vocês verificarem. Todas as vezes que você olhar o expoente negativo ou a expressão que supostamente seria um monômio com a parte literal no denominador, então isso não caracteriza um monômio. Ficou fácil agora, né? Vamos agora finalizar com o valor numérico de um monômio, tá? Então eu coloquei uma expressão monômio aqui, 2xy, que a gente lê assim, 2xy. Lembrando que monômio é o produto de letra por número, com seus expoentes. Agora a gente sabe que os expoentes são naturais. Então o produto está aqui, então tem um vezes aqui suprimido, e o expoente está aqui, que é 1, ok? Coeficiente numérico desse monômio, 2. Grau também é 2, soma 1 mais 1, 2, mas não é o caso. Eu quero saber o valor numérico do monômio. Para eu saber o valor numérico, como isso é uma expressão algébrica e não uma equação, então passa a ser variável. Então vai variar de acordo com o valor que eu escolher ou o autor de uma questão escolher. Então eu escolhi aqui para x igual a 2 e y igual a 3. Porque quantas letras tem aqui? Só duas. Então eu atribuo um valor para a letra x e atribuo um valor para a letra y. Então vamos calcular aqui. Vai ficar 2 vezes x, 2 vezes y, menos 3, e eu vou colocar entre parênteses, tá certo? Por ser negativo. Fazendo esse produto aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Famosa regra de sinal lá do 7º ano, mais com menos, menos. Então, qual é o valor numérico dessa expressão algébrica aqui? Menos 12, mas é menos 12 quando x for 2 e y for menos 3. Ok? Caso contrário, isso daqui vai ter outro valor. Por quê? Porque isso pode variar de acordo com o que o autor quiser. A última aqui do dia, então, para a gente fechar nossa aula aí, que o tempo já passa bastante. A gente tem uma expressão algébrica aqui, novamente, um monômio, coeficiente numérico menos 2, grau 2 mais 1, 3 mais 3, grau 6, e nós temos o produto 2 vezes A vezes B vezes C. E o A está elevado a 2, o B está elevado a 1, o C está elevado a 3. E a condição que eu escolhi, evidentemente, A vai valer menos 1, B vai valer 2 e C vai valer menos 1. Certo? Vamos fazer. Então, menos 2 que multiplica A ao quadrado. O A é menos 1 por ser negativo, a gente põe entre parênteses, vezes B elevado a 1. O B é 2, então a gente põe 2 elevado a 1, tá certo? Vezes, não é mais nunca, senão não é monômio, passa a ser binômio, trinômio, tá? Então é tudo vezes. C, quem é o C? Menos 1, elevado à terceira potência, que é o cubo. Vamos calcular aqui numa linha de baixo, que cabe aqui. Então, primeiro a gente elimina parênteses aqui. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1 ao quadrado. Qualquer base negativa elevada ao expoente par fica positivo. 1 vezes 1, cuidado, hein? 1 vezes 1 dá 1, não dá 2. Então, aqui dá 1 positivo. Vezes 2 elevado a 1. Qualquer base elevada ao expoente 1 é a própria base. E base negativa elevada ao expoente ímpar já fica negativo, tá certo? E aí a gente põe um parênteses. De novo, tá? E 1 ao cubo, cuidado que não dá 3, é 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Agora a gente pode finalizar aqui e finalizar a aula.
Bom, primeiro vamos cuidar do sinal? Vamos ver o sinal menos com mais, então eu tenho 2 menos. Então 2 menos, menos com menos dá mais. Já sei que o resultado é positivo. Agora o produto. Então não é mais aqui, cuidado, é 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. Então o resultado dessa expressão algébrica para essa condição eleita aqui, A igual a menos 1, B igual a 2, C igual a menos 1, nós temos aí, fazendo o cálculo, dá mais 4. Ok, turminha? Então finalizamos nossa aula, tá certo? Então bons estudos para vocês e aguardem as próximas aulas, que esse vai ser o nosso novo trabalho de hoje em diante, tá bom? Até a próxima então!